Muitas coisas estão acontecendo ali no Oriente Médio. Recentemente nós vimos a queda do regime de Assad na Síria. E para quem me acompanha sabe que de tempos em tempos eu trago aqui informações sobre esses conflitos, né? Sobre situações que estão acontecendo ali naquela região e colocando sempre o foco sobre Israel, que é o povo da aliança. E como base, né, para todos esses assuntos, eu quero colocar aqui Ezequiel 38 e 39, né? Trazer o significado de tudo isso à luz das Escrituras. E também Mateus 24, onde Jesus disse que aconteceriam guerras e rumores de guerras nos últimos dias. Então, aqui nós podemos ver em Ezequiel 38 e 39 sobre um líder chamado Gog, que vai subir contra Israel nos últimos dias com uma confederação de nações. E com o passar do tempo, as profecias elas vão clareando, nós vamos entendendo que aqui está falando sobre a Rússia. Nós vemos a Rússia numa posição de neutralidade em relação a Israel. Mas nós sabemos que isso pode acabar mudando a qualquer momento, porque a Rússia está aliada ali com aquele eixo da resistência, que é composto de milícias pró-Irã. Porque o Irã é o maior inimigo de Israel atualmente. E o Irã apoia o Hamas e o Hezbollah. Então, mesmo enfraquecido o Hamas, ele ainda mantém reféns. E o Hezbollah é muito forte ali no Líbano. E como que a Rússia interage com tudo isso, né? Recentemente nós vimos nos noticiários a questão de muito armamento russo com o grupo Hezbollah. Então, nós vemos que a Rússia ela tem um posicionamento estratégico, ela tem um tratado, um pacto com o Irã no espaço aéreo, qualquer invasão de algum país sobre o Irã, automaticamente a Rússia pode entrar na guerra para defender o Irã. E o Irã, nós sabemos, né, que eles defendem o jihad, a guerra santa, que desejam exterminar com o povo de Israel. Bem, tentando fazer um resumo aqui sobre esse assunto, Ezequiel 38 e 39 fala exatamente sobre isso. Aqui no versículo 16 do capítulo 38 fala assim: subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem. Então isso fala aqui de uma confederação de nações, para cobrir a terra no fim dos dias. E sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Você vê Deus dizendo isso, né, sobre Gog, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Então nós vemos que esses conflitos, como Jesus mesmo disse, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Né? Mesmo que muitos não gostem de ouvir que essas guerras, elas são importantes acontecer ali. Por quê? Porque esses eventos eles vão desencadear os últimos acontecimentos, que é a ascensão do anticristo. E a importância de que o povo de Israel entenda quem eles realmente são atualmente, porque o desejo de Deus é purificar o povo de Israel, porque muitos estão ali e não vivem a fé genuína. É minoria ali em Israel. Os israelitas em si andam dispersos. E essa guerra, quando nós lemos o texto, nós vemos que é um trabalhar de Deus para que o seu povo seja purificado. Então esse é o objetivo espiritual dessa guerra. E precisamos estar atentos que tudo isso que está acontecendo é para que esse conflito ele venha ocorrer. A queda de Assad ali na Síria é para que a Rússia possa ganhar ainda mais força ali naqueles territórios da Síria. Mesmo que o Irã tenha perdido ali parte, né, daquela área por causa do enfraquecimento do Hamas e também da guerra em que Israel tem se colocado ali contra o Hezbollah, mas isso tudo é uma questão de um posicionamento, de um levantar maior da Rússia, para que ela definitivamente seja líder.
A Rússia tem um grande interesse nesses países porque ele precisa do petróleo, ele precisa das riquezas desses países. E a Rússia tem um poder militar que é mundial, reconhecido mundialmente. E esses países acabam precisando da ajuda da Rússia. Então, nós estamos vendo esse caminhar, né? Então, todas as vezes em que você olhar para os noticiários e você começar a observar o caminhar da Rússia nesses últimos tempos, entenda que isso faz parte dessa profecia bíblica, que o próprio Deus vai trazer todos esses povos, principalmente a Rússia, pelos anzóis, para que ali ele possa fazer um acerto de contas sobre tudo aquilo que aconteceu com o comunismo, matando cristãos, matando judeus, porque Deus ainda não tratou com esses povos. Então nós vemos que desde 1991, mesmo com o desfragmento da União Soviética, nós vemos a Rússia se posicionando para que esse objetivo aqui que diz nas Escrituras possa definitivamente acontecer. Amém? Eu sei que esse vídeo pode não ter trazido muita explicação para aquele que está ouvindo esse assunto pela primeira vez, mas eu tenho outros vídeos em que eu explico detalhadamente sobre essa profecia, mas especificamente sobre o que está acontecendo hoje ali. É um movimentar estratégico e tudo pode acontecer da noite para o dia. O Oriente Médio é assim. As coisas ali acontecem da noite para o dia e tudo pode mudar. E essa neutralidade que a Rússia tem se colocado em relação a Israel, um dia isso vai acabar. Definitivamente ela vai se posicionar e vai atacar o povo de Israel.